Bom, todo mundo colocou o nome, após a palestra a gente vai fazer o sorteio, mas agora eu vou deixar vocês com o Carlos de Andrade, que tem uma grande história aí na indústria fonográfica, como produtor, como técnico, é responsável da Visson Digital, representa algumas marcas que a gente gosta muito, como EPI para o Brasil também, trabalhando com EPI ainda, né? Manley, trabalhou com muitas outras, trazia o Phonics, então, um cara que tem muita história para contar. Carlos. Essa é a única vantagem da gente ter 60 anos de idade, é isso, né? Tem um monte de história para contar. Então, e rapaz, como é que é? Tudo bem? Faz tempo que eu não se vê, isso aqui tocou num grande disco da Visson, em surround, batera em surround. E aí, tudo bem? Prazer te ver aí. Eu sou Sérgio, grande restaurador. Eu sou Carlos de Andrade, eu sou dono da Visson Digital, sou engenheiro de áudio. Cheguei no Brasil em 79 com, acho que um dos primeiros diplomas que o Brasil já viu de engenharia de áudio, que não serviu absolutamente porcaria nenhuma, porque apesar de ser muito importante toda a didática, nada melhor do que a experiência nesse nosso meio. Nós somos fotógrafos, né? Nós não somos pintores, nós somos fotógrafos. Nossa obrigação é transferir da melhor maneira possível, registrar da melhor maneira possível, da mais fidedigna maneira, a música de um determinado músico. Nós servimos a essa arte. Nós não vamos reinventar a bateria que o cara está tocando, ou o piano que o cara está tocando. A gente vai registrar aquele troço e vai calcificar isso numa gravação que vai permitir que daqui a 30, 40 anos, alguém ouça aquela música que aquele camarada fez e formule uma quantidade de teorias de como foi feita, né, que são completamente diferentes do que era a intenção do artista. Quando você perdeu seu MacBook, você perdeu muita música? Tá aí. Foi embora com o teu MacBook. Então, coisa super, hiper importante. Eu e aquele cara grandão lá no fundo, Viking 2, a revanche. Pois é, entendeu? Quem tem um, não tem nenhum. A gente participou, talvez, do projeto, o maior projeto de restauração da história das Américas. Né? Modesto pra cacete, cara. Ou seja, a gente restaurou toda a história do Brasil de 1902 a 1955, tudo que foi gravado no Brasil. Depois nós fizemos o segundo projeto, que foi a Rádio Nacional, os acetatos da Rádio Nacional do Museu da Imagem e do Som. Aquele cara lá, ele tinha a missão de garimpar o que estava nos discos. Por quê? Porque ele, como colecionador, ele conhecia o conteúdo, entendeu? Pra você ter uma ideia, uma semana antes do Dia Internacional da Mulher, ele descobriu uma gravação do Getúlio Vargas, que estava marcado PRK-30, não era isso? Pois é. Alô, internet. Era um acetato que não tinha nenhuma informação. Os acetatos da Rádio Nacional, um disco de 16 polegadas. Aí vinha escrito assim, Congresso Internacional da Mulher, alguma coisa assim. E não existia nenhuma referência a quem estava falando, nem no rótulo, nem no áudio. E era Getúlio Vargas. Eu não conhecia a voz de Getúlio Vargas. Eu identifiquei que aquilo era Getúlio Vargas por trechos de áudio, porque o acetato estava craquelado, estava trincado, onde ele falava governo anterior, Constituição e direito do voto feminino. Eu falei, cara, isso aqui é Getúlio Vargas. E aí eu comecei a tentar recuperar aquilo, editando os pedaços de áudio e juntando como um quebra-cabeças para recuperar o discurso do Getúlio Vargas. Foi isso. E isso foi um dos 400 acetatos recuperados com defeito, com algum dano no Museu da Imagem do Som da Rádio Nacional. Dos 5.000.
Então, esse dos 5 mil acetatos que a gente mexeu. Agora olha que bacana. Esse material foi gravado de 1936, que foi a inauguração da Rádio Nacional. A mais antigo era de 40. Então, mais antigo era de 40. 1940. Quando é que você perdeu o seu MacBook? Desse ano? Então você imagina que em 2017 você consegue perder um monte de coisa que você gravou. Em 1940 a gente não perdia, sendo recuperado hoje. Por quê? Porque o analógico, ele é análogo ao que acontecia. O digital é 0, 1. Ou você tem ou você não tem. 0, 1, 0, não tem, 1 tem. Entendeu? Então tem essa ideia. Então é importantíssimo a gente não só, mas aí, mais importante ainda, não só você fazer o backup, mas você manter de formas diferentes catalogação do que você fizer. Por quê? Porque, cara, se tu olhar uma impressão binária, uma hexadecimal, quer que seja, é um bando de 0 e 1. Você não sabe, que você não consegue ler esse troço. Eu conheci um cara que sabia ler hexadecimal, mas o cara era punk pra cacete. Ele criou justamente o DroidWorks, que fez na Lucasfilmes o som do Star Wars, né, que era o Dr. Andy Moore, que fabricava Sonic Solutions. Foi o cara que inventou o Nonoise e o Escambau A4, e que eu tive a honra de conhecer. Esse cara também inventou a síntese de FM, que é o DX7, né, o Yamaha DX7. Ele era um catedrático da Princeton University, um cara bodazer, muito legal. Então, você catalogar isso, entendeu? Você catalogar o que você está fazendo é super importante. Tão importante quanto, porque aí você tem uma gravação que tem uma terminação que você não sabe exatamente qual é, mas se você catalogou aquilo certo, você consegue ter a ferramenta para decodificar. E nós não estamos falando de você decodificar. Nós estamos falando de dois manés, entendeu? 60 anos depois, 70 anos depois, 60 anos depois, 2005, 65 anos depois, tentando recuperar o discurso do nosso presidente maior, né? O maior estadista que o Brasil já teve foi Getúlio Vargas, né? Com todas as controvérsias, né, que possa existir dentro da política, mas esse camarada dando o voto à mulher. Imagina, olha a importância dessa declaração, dessa gravação. Ela foi descoberta uma semana antes do Dia Internacional da Mulher, em 2005. Sacou? Então, por conta disso, não estava catalogado. Não tinha nada a dizer. Se eu tivesse um mané ali do outro lado, só fazendo tocar o disco, mas não, eu tinha um engenheiro. Mais do que um engenheiro, eu tinha um colecionador. Mais do que um colecionador, eu tinha uma pessoa interessada no que estava fazendo. Então, nós temos as seguintes obrigações. Primeiro, ter respeito com o que a gente faz, né? A música, nós não nos servimos dela, nós servimos a música, nós somos servidores da música, né? Nós somos, na verdade, servidores do áudio, porque muita gente não trabalha com música. Tem o cara que trabalha com dublagem, tem o cara que trabalha com som ao vivo, né? Eventos e o Escambau A4, quer dizer, tudo isso tem um valor bestial. Então, primeiro, você ter esse compromisso com a música, né? Com a arte a qual você serve. Depois, você ter a objetividade de respeitar a tua profissão. Ou seja, você tem que saber que a sua mecânica técnica ela tem que ter determinados lastros. E um dos principais lastros é cadastro, registro, instrução do que está sendo feito. A música nasce no compositor. Ela não nasce no microfone do técnico. Entendeu? Ela nasce na mão do compositor. Se não fosse o compositor, nenhum de nós teríamos emprego. Então, esse cara é o cara que você tem que dizer lá. Fulano de tal escreveu uma música X. Fulano de tal é editado pela música X, pela editora X. Por quê? Porque você vai precisar pedir autorização para aquela editora para depois aquela música poder ser tocada no seu disco, né? E, para essa música X que eu acabei de registrar, eu preciso criar um International Standard Recording Code, um ISRC. Para que eu faça isso, eu como profissional, que sou, eu não sou um brincalhão, sou um profissional, então eu tenho que me registrar numa sociedade de arrecadação, e essa sociedade de arrecadação vai fazer um vínculo com o ECAD para que eu possa criar o ISRC, para que aquela música tenha um registro definitivo, para que aquele negócio vire certo. Compreendeu? Então, esse é um procedimento.
No final desse procedimento, o interesse que você tem no que você está fazendo é na hora que você aí vai ter a tua primeira oportunidade de se tornar um pintor, ao invés de um fotógrafo. Que como técnico de gravação você já registrou. Agora você vai poder pintar aquele quadro. É a hora que o mixador senta na mesa.